Imagine um império onde o medo era mais forte que as muralhas, onde reis se orgulhavam de empalar seus inimigos e a tortura era registrada em pedra como troféu. Hoje a história quase esqueceu, mas durante séculos, o nome que fazia o mundo tremer era o dos assírios. A trajetória desse povo começa na antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde a cidade de Assur surgiu por volta do 2º milênio antes de Cristo. Durante muito tempo, os assírios viveram sob o domínio de reinos vizinhos mais poderosos, mas a partir do século X a.C., tudo mudou. Eles se tornaram uma superpotência militar, com uma fome de conquista que o mundo ainda não conhecia. Reis como Assur-Nasir-Pal, Tiglat-Pileser, Senaqueribe e Assurbanipal não queriam apenas vencer, queriam dominar. E sabiam que, para isso, o medo era uma arma mais poderosa que a espada. O exército assírio foi o primeiro a funcionar como uma máquina permanente e profissional. Eles construíram estradas militares para deslocar tropas com rapidez. Dominaram o uso da cavalaria e dos carros de guerra. Desenvolveram torres de cerco, arietes, arqueiros montados e infantaria pesada. Eles não improvisavam, eles planejavam a destruição. Mas o recurso mais eficiente dos assírios não era sua tecnologia, era a crueldade. E eles a usavam com frieza estratégica. Assur-Nasir-Pal registrou em suas inscrições reais palavras que ainda hoje impressionam. Queimei meninos e meninas, arranquei os olhos de muitos, cortei mãos e pés, empalei sobreviventes diante da cidade. Essas não eram metáforas, eram ações reais, repetidas com método. Cidades que resistiam eram punidas com a destruição completa. Os muros eram cobertos com corpos empalados. As cabeças dos chefes locais viravam adorno. A pele dos vencidos era retirada e esticada nos portões das fortalezas. O povo, quando sobrevivia, era deportado em massa, levado para regiões distantes, impedido de manter sua língua, sua fé, sua identidade. Tudo isso era documentado em pedra. Os relevos dos palácios assírios mostravam cenas detalhadas de decapitações, mutilações, torturas e desfiles com prisioneiros acorrentados. Essas imagens não eram escondidas, eram exibidas com orgulho. Serviam como propaganda. Lembravam ao povo quem estava no poder e deixavam claro aos inimigos o que acontecia com quem ousasse resistir. Mas não se tratava apenas de política. A religião dava à violência um sentido sagrado. Os reis assírios se viam como instrumentos do deus Assur. Eles não matavam por ganância, mas por missão divina. Cada campanha militar era vista como uma guerra santa. Os vencidos, considerados hereges, não mereciam compaixão. Dentro das fronteiras do império, a vida podia parecer ordenada, desde que não houvesse oposição. As grandes cidades eram centros de luxo e poder. Palácios suntuosos, templos imensos, mercados vibrantes e até jardins suspensos compunham o cenário urbano. Assurbanipal, por exemplo, criou uma das primeiras bibliotecas da história, reunindo milhares de tabuletas com textos de literatura, ciência, leis e mitologia. Mas toda essa estrutura era sustentada por tributos pesados e trabalho forçado. O esplendor era construído sobre sofrimento, e esse sofrimento cobraria seu preço. À medida que o império crescia, cresciam também os povos oprimidos. Durante um tempo, o medo manteve tudo de pé, mas o medo tem prazo. Um a um, os povos dominados começaram a se unir. Caldeus, medos e babilônios formaram alianças. A tempestade se armava. No ano 612 a.C., uma coalizão de inimigos cercou a capital Nínive. O que se seguiu foi uma destruição completa. A cidade foi arrasada com tamanha fúria que desapareceu do mapa por séculos. O império que parecia invencível ruiu, e as ruínas assírias passaram a ser lembradas não por sua glória, mas pelos horrores que espalharam. A história do Império Assírio nos deixa um aviso claro. O medo pode conquistar, mas não constrói futuro. E os impérios que se erguem sobre a crueldade sempre caem sob o peso do próprio terror.